Então, quero começar cumprimentando todas as pessoas que nos acompanham. É uma grande alegria poder partilhar com vocês um pouquinho daquilo que vem sendo produzido por um grande grupo de pessoas e exaltar a iniciativa do professor Francisco Finardi e todos os seus colegas na realização deste tipo de oportunidade, desse tipo de trabalho. Também quero cumprimentar todos os professores e professoras que estão aqui nos acompanhando e aqueles que participaram nos sábados e domingos anteriores e também aqueles que ainda virão hoje. E dando sequência, professor, é uma honra, um prazer poder contar com você no primeiro webinário Chão da Quadra. Bom, para quem ainda não conhece o professor Marcos Neira, fale um pouquinho quem é o professor Marcos Neira e, na sequência, pode dar início à sua apresentação, professor. Seja bem-vindo. Francisco, como você sempre está fazendo esse convite, né, às pessoas que vêm aqui conversar com você, todas essas colegas que nos antecederam, eu pensei em destacar um ponto, né, para essa breve apresentação. Dizer para vocês, eu trabalhei na escola, mais especificamente na escola pública, entre 1986 e 2003. Então, eu trabalhei 17 anos na escola. Nesses 17 anos, eu pude ser professor de educação física, na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio. Trabalhei também na educação de jovens e adultos, ou seja, a minha época de formado, né, eu sou um egresso dos anos 1980, nós não tínhamos, naquele momento, não tínhamos a divisão bacharel e licenciatura, e nós atuávamos em todos os campos. Então, assim como meus colegas, minhas colegas da minha geração, animei festa infantil, trabalhei em academia, dei aula de natação, treinei equipe para competição, ou seja, fiz de tudo um pouco, mas sempre mantendo a escola como lugar prioritário de trabalho, né? Então, desde que comecei na escola, nunca mais saí dela, e depois uma série de questões que eu tinha como interrogação lá na escola, elas se transformaram em questões a serem investigadas. E aí, a minha carreira fez uma mudança de direção, acabei entrando no ensino superior, trabalhando com formação de professores e professoras, e também tentando produzir conhecimentos na área da educação física que contribuam para a realização de uma prática pedagógica que tenha mais sintonia com o tempo em que vivemos. Então, atualmente, sou professor na Faculdade de Educação, ministro as disciplinas de metodologia do ensino de educação física nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação, trabalho com teorias curriculares da educação física e educação física, currículo e cultura. De tudo isso, eu quero destacar que eu penso que hoje o meu trabalho mais importante, pelo menos o trabalho com que eu tenho mais carinho, é esse que a gente desenvolve em contato com um conjunto grande de professores e professoras que atuam nas redes públicas municipais, aqui da Grande São Paulo, e também na rede pública estadual, produzindo conhecimentos nessa perspectiva que tem sido chamada de currículo cultural da educação física cultural ou educação física culturalmente orientada. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu vou subir o material que eu pretendo apresentar e vou pedir para os meus colegas me ajudarem me informando se ele aparece e quando ele aparece. Ok. Apareceu? Ainda não, professor. Qualquer coisa, clica na imagem e daí põe em compartilhar. Vai ficar em azul compartilhar. E agora, apareceu? Está aparecendo. Só clica no ocultar ali, por favor. Obrigado. Bom, gente, esta fala, né, tem este tema, nós escolhemos conversar com você a respeito desse tema, porque é o resultado de um trabalho de pesquisa que realizamos nos últimos anos, antes da eleição
do atual presidente e antes, portanto, que essa expressão, esse termo antifascista se tornasse assim tão conhecido, né? Então, daqui a pouco eu vou mencionar um trabalho onde este termo aparece e a conotação que nós demos a este termo. Eu aproveito neste momento para me solidarizar com as quase 159 mil famílias que perderam seus entes queridos nesta pandemia. Tem tudo a ver com o que nós vamos dizer, né? Ou seja, houve, no nosso entender, né? Então a gente assume a responsabilidade por essa colocação, houve, no nosso entender, um descaso proposital com um segmento específico da população. E isso tem trazido uma consequência, né, incalculável. Ou seja, nós vamos, durante décadas, certamente padecer desta opção, ou se vocês quiserem, falta de opção que o atual governo teve com relação ao controle da pandemia. Vocês estão ouvindo latidos, eu tenho 2 cachorros, e cada vez que passa criança na rua, cada vez que passa criança de skate, ou bicicleta, etc, etc, né, eles se agitam, eles latem bastante, e é incontrolável, eu peço desculpas. Bom, então, com isto, gente, houve, no nosso entender, né, uma política, uma biopolítica no tratamento dessa questão. Claro, né, que é muito difícil a gente não constatar isso, é muito difícil a gente não constatar e não agradecer aos nossos colegas da área da saúde que estão na linha de frente e estão fazendo o possível, das tripas coração, né, do começo da pandemia até agora, perdemos também muitos colegas da área da saúde. E nós, educadores, educadoras, desempenhamos um papel muito importante nesse processo, porque nós não estamos, né, nos hospitais e não estamos nas UTIs, mas estamos, né, fazendo o possível para dar prosseguimento ao trabalho e fazendo das tripas coração para que as crianças possam ser atendidas, para que os jovens adultos e idosos que frequentam a educação básica ou o ensino superior possam ser atendidos. Então, nós estamos fazendo um papel importante também no combate a essa pandemia. Nós estamos exatamente na direção do que eu estou apresentando aqui, né? Nós temos adotado práticas antifascistas ao defender a permanência em casa, ao defender que as escolas não reabram, ao defender que a gente possa esperar um momento mais seguro, onde exista biossegurança para poder voltar às atividades presenciais. Bom, dito isto, eu queria apresentar para vocês alguns pressupostos antes de entrar no tema específico. Então, primeiro, um entendimento sobre ciência. Estamos vivendo esse momento em que a ciência tem sido exaltada, repito, merecidamente exaltada, e eu quero aqui apresentar para vocês a concepção de ciência com a qual nós temos trabalhado. Então, ciência é aquilo que resulta de um trabalho sistematizado, de um trabalho criterioso, de um trabalho que emprega método científico. Então, um conhecimento científico ele é resultante do emprego de métodos científicos para a produção desse conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento e nós entendemos que a maior parte dos problemas que nós enfrentamos, eles são melhor resolvidos na medida em que nós dispomos de um acúmulo de conhecimento científico sobre aquela questão. Então, novamente, faço uma conexão com o momento que estamos vivendo e estamos, todos nós, à espera que a ciência nos apresente a melhor resposta possível. Então, quando foram divulgadas, né, as práticas de higienização constante, de distanciamento social, de uso de máscara, todas essas constatações, né, e os efeitos positivos desse tipo de protocolo, eles são resultados de conhecimentos científicos. Nós queremos lembrar, né, que estamos vivendo um contexto bastante específico, um contexto que para muitos autores e autoras começa em algum momento na última década do século XX, e este momento, né, tem sido chamado de sociedade contemporânea por algumas pessoas, tem sido chamado também de sociedade pós-moderna por outras pessoas. Diante desta condição nova,
nós temos uma reconfiguração da função social da escola. Então, a escola, ela opera e ela procura oferecer uma resposta diferente do que ela respondia ou do que ela fazia quando eu era criança, quando muitos de vocês eram crianças, e mesmo quando eu ingressei como professor na educação básica. Ou seja, hoje nós temos uma escola muito comprometida com a formação de pessoas que vão circular na sociedade, com a formação de pessoas que vão se posicionar, se manifestar, se expressar naquilo que a gente chama como cultura pública. Então, a função da escola, ela já foi preparar uma elite, a função da escola já foi preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. Hoje nós temos uma escola que se compromete cada vez mais com a formação de pessoas que possam produzir uma sociedade menos desigual. A escola não vai conseguir fazer isso, no nosso entendimento, a escola não vai conseguir fazer isso se nós não recorrermos àquela parcela importante de conhecimentos que são os conhecimentos científicos. E há um conjunto grande, né, de conhecimentos científicos que dizem respeito à área da educação. E aí a gente tem chamado isso, a literatura chama isso de ciências da educação. Então, as ciências da educação, elas dão ao professor, à professora, aos profissionais da educação, aos gestores, etc., dão as ferramentas necessárias para a intervenção. Então, só que nós, quando produzimos conhecimento científico na área da educação, fazemos isso através de um outro conjunto de métodos. Nós temos, cada vez mais, nos apropriado de métodos que são bem característicos das ciências humanas, e eu estou dizendo isso, os últimos 30 anos de produção de conhecimentos na área da educação física, métodos mais relacionados às ciências humanas, e métodos que procuram escapar daquelas lógicas positivistas, daquela lógica reducionista que caracteriza as produções de conhecimento em outras áreas, em outros campos da sociedade. E, finalmente, nesse contexto, nós temos que pensar também o que significa ensinar educação física no século XXI. Então, ensinar educação física no século XXI, do nosso ponto de vista, tem pouca relação com o que era ensinar educação física nos anos 80, nos anos 90, ou mesmo na primeira década do século XXI. Então, hoje, nós temos professores e professoras que atuam nas mais variadas realidades escolares, que produzem suas práticas pedagógicas, ora mobilizando aqueles conhecimentos produzidos através dos métodos científicos, ora mobilizando aqueles conhecimentos, ora reconfigurando, reconstituindo, ressignificando aqueles conhecimentos, e nós também temos um conjunto grande de professores que têm produzido novos conhecimentos ao fazer a prática pedagógica. E aí agora eu quero chamar a atenção para isso, né? Principalmente num evento em que se valoriza a produção de conhecimentos dos professores. A gente tem acompanhado nos últimos finais de semana como essa questão é relevante, como essa questão está cada vez mais presente. Então, o professor, a professora, em atuação, produzem um tipo específico de conhecimento que, nos últimos anos, esse conhecimento também tem sido lido, relido e reinterpretado a partir do conhecimento científico. Nós também temos uma parcela grande de professores e professoras em atuação que estão vinculados aos grupos de pesquisa, vinculados aos centros de produção de conhecimentos, vinculados aos programas de pós-graduação. Então, estes professores, eles ocupam essa dupla função. Esses professores, eles recorrem a uma série de ferramentas importantes da ciência para produzir conhecimentos a partir daquilo que estão fazendo no chão da quadra, aquilo que estão fazendo nas escolas. Então, há um saber específico que não é um saber acadêmico, que não é um saber que partiu de deduções, com base em teorias, há um saber específico que, sim, tem sido sistematizado a partir dos trabalhos dos professores em sala de aula, e este saber se constitui hoje numa referência, em mais uma referência para a gente pensar a prática pedagógica, para a gente pensar a organização, o planejamento e desenvolvimento e avaliação do trabalho. Então, não dá mais, em 2021, para a gente virar as costas para aquilo que os professores e professoras
tem produzido para a gente pensar que somente na universidade se produz conhecimento e para a gente pensar que a universidade está de costas para a escola. Também não é verdade isso, né? Então, o que nós temos visto, o que nós temos acompanhado é essa interação universidade-escola, escola-universidade e a produção de novos conhecimentos, sobretudo no campo da intervenção. Eu não posso dizer a mesma coisa nos outros campos onde eu não atuo. Eu estou pensando exatamente, né, no campo da metodologia de ensino, no campo do currículo da educação física, no campo da prática pedagógica. Bom, e aí dizer para vocês que nós vamos conversar a respeito de um pedacinho deste trabalho, né, que é a prática do currículo cultural da educação física na perspectiva dos professores. Foi um trabalho de pesquisa realizado entre 2017 e 2018, né, durante 2 anos nós fizemos esta pesquisa, e no final de 2018 nós pudemos publicar um material que a gente vai apresentar para vocês, e é nesse material que consta esta noção de antifascista que a gente está trabalhando agora, né? Então, eu destacaria como produtos desse trabalho de pesquisa este artigo publicado na revista E-Curriculum, da PUC de São Paulo, vocês acham facilmente na internet. Este artigo também publicado na revista Humanidades e Inovação, da Universidade Federal de Tocantins, que também tem a ver com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, o primeiro se chama Os Conteúdos do Currículo Cultural da Educação Física e a Valorização das Diferenças, Análises da Prática Pedagógica. O segundo se chama A Abordagem das Diferenças no Currículo Cultural da Educação Física. E este livro, que é resultado dessa pesquisa, se chama Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica. Então, o que nós tentamos fazer nessa pesquisa? Nós tentamos entender como que os professores e professoras que afirmavam colocar em ação o currículo cultural da educação física, como que eles desenvolviam as ações, como que eles tomavam a decisão dos temas que iriam desenvolver, como que eles organizavam e desenvolviam as práticas pedagógicas, como eles e elas, né? Eles e elas avaliavam o trabalho que vinham realizando e, principalmente, que tipo de conhecimento eles colocavam em circulação. No meio do trabalho de pesquisa, a gente se deu conta que tinha um componente fundamental, que era o conteúdo, e que nenhuma outra pesquisa sobre o currículo cultural, até então, tinha olhado com tanto cuidado para a questão do conteúdo que é mobilizado, que é colocado em circulação durante as aulas. Para que vocês possam acessar, eu tenho visto que essa é uma pergunta que o professor Francisco fez para algumas pessoas que participaram nas semanas anteriores, para que vocês possam acessar esses materiais, a gente sugere que vocês acessem o grupo de pesquisas, né, o site do GPF, e vocês vão encontrar esse livro lá para baixar, né? Então, há um esforço grande, né, desse grupo de professores e professoras para dar visibilidade e divulgação àquilo que vem sendo produzido com os recursos públicos, né? Então, é um esforço de devolver à sociedade, é um esforço de informar a sociedade aquilo que vem sendo realizado dentro da universidade, em parceria com os professores e professoras que atuam nas escolas. Bom, chegando a esse ponto, é importante lembrar vocês que, na perspectiva cultural da educação física, nós tematizamos as práticas corporais. Então, as práticas corporais, na perspectiva cultural, elas não são ensinadas, na perspectiva cultural, elas não são utilizadas como ferramenta, como instrumento, como meio para outras coisas. Então, as práticas corporais, elas estão no centro do processo. Na perspectiva cultural, a cultura é o centro do processo. As práticas corporais são tomadas como textos da cultura, como artefatos culturais produzidos pela linguagem corporal. Então, quando nós brincamos, quando nós lutamos, quando nós dançamos, quando nós fazemos ginástica ou quando nós fazemos esporte, nós estamos produzindo determinadas representações a partir da gestualidade. Para a perspectiva cultural da educação física, a função do componente na escola é proporcionar situações didáticas que permitam
as crianças, jovens, adultos que frequentam a educação básica compreender a ocorrência social das práticas corporais e compreender como que essas práticas corporais são significadas pelos mais variados grupos sociais. Para que isso aconteça, é muito importante que os professores tematizem essas práticas corporais, ou seja, as tornem temas de estudo. E há um conjunto grande de situações didáticas, vivências, leituras da prática corporal, ressignificação da prática corporal, aprofundamento dos conhecimentos, ampliação dos conhecimentos, registro, avaliação, ou seja, há um conjunto grande de situações didáticas que são muito diversificadas, dependem da escola, dependem do professor, dependem da professora, dependem do tema, né? Ou seja, há temas que são muito mais tranquilos no desenvolvimento, há temas que são um pouco mais difíceis, há temas sobre os quais nós temos muita oferta de fontes de conhecimento, há temas que nós temos pouca oferta de fontes de conhecimento. Então, estas situações didáticas, elas vão permitindo aos professores e professoras, estas situações didáticas organizadas pelos professores e professoras vão permitindo aos estudantes um olhar cada vez mais qualificado sobre a ocorrência social da prática corporal. Lembrando, a prática corporal é um texto da cultura. Mas só isso não basta. Também é importante que essas práticas corporais sejam reelaboradas, seguindo a mesma lógica que acontece com todo e qualquer artefato cultural. Um grupo de pessoas, quando se apropria de uma determinada manifestação, reelabora o seu modo. Então, se o tema for futebol, se o tema for basquete, se o tema for skate, se o tema for brincadeiras de antigamente, se o tema for futebol americano, no momento da vivência, no momento da realização da gestualidade, cada grupo vai fazê-lo, cada grupo vai produzir essa gestualidade ao seu modo. Então, a tematização tem muita relação com a noção de tema gerador de Paulo Freire, mas não é a mesma coisa. É uma reterritorialização dessa noção de tema gerador a partir das teorias pós-críticas. Só que durante a tematização, e é o destaque que nós vamos fazer aqui hoje, né, que aparece no capítulo 5 desse livro, Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica, há dois aspectos importantes. Um aspecto é a problematização, um outro aspecto é a desconstrução. O que nós percebemos na análise dessas práticas pedagógicas? Nós percebemos que os professores e professoras promoviam, durante a tematização, promoviam situações, ocasiões, atividades de problematização ou das representações que as crianças, jovens, adultos e idosos apresentavam sobre as práticas corporais, ou a problematização da maneira como aquelas práticas corporais eram vivenciadas, seja fora da escola, seja dentro da escola. Aqui também há uma conexão forte, né, com a perspectiva, com a educação problematizadora de Paulo Freire, mas não é com o mesmo sentido que Paulo Freire se apropriou. Há textos, né, que estão disponíveis aí na internet que vocês vão perceber, podem acessar esses textos e vão perceber como que o trabalho de Paulo Freire influenciou a educação física culturalmente orientada. Há vários materiais a respeito disso, vocês acessam facilmente. E um outro conceito importante que começa a ficar cada vez mais presente nas práticas pedagógicas realizadas, eu posso dizer para vocês, nos últimos 2 anos, onde se identifica que os professores e professoras que assumem, afirmam, colocar em ação o currículo cultural, esses professores, eles também promovem situações, atividades, momentos de desconstrução. E a noção de desconstrução aqui é a noção extraída do pós-estruturalismo, basicamente um autor muito importante chamado Jacques Derrida. É importante desenvolver situações didáticas em que os estudantes compreendam como uma determinada representação daquela manifestação ou das pessoas que participam dela, como é que ela se estabelece, como é que ela surge, como é que ela é produzida. Esse processo de identificar como que as relações de poder agiram para produzir uma certa representação, esse processo se chama desconstrução.
Então, o que nós observamos, analisando as práticas pedagógicas dos colegas e das colegas? Nós observamos que essas pessoas organizavam momentos, prestavam atenção naquilo que as crianças diziam, em como as crianças faziam, e organizavam momentos, organizavam situações de problematização daquela representação ou problematização daquela vivência e também de desconstrução. Ou seja, desconstruir não é destruir. Estou aqui me apoiando nos dizeres de Marisa Vorhaber Costa, né, que é uma autora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desconstruir não é destruir. Desconstruir é compreender como que os vetores de força atuam para produzir uma certa representação e para torná-la válida. Bom, dito isto, e indo aos materiais, né, aos dados propriamente ditos, o que a gente percebeu? Que o professor Jorge, ao tematizar a ginástica rítmica, ele problematizou, ele desconstruiu os significados atribuídos à mulher. Que a professora Aline, ao tematizar o basquete, ela promoveu situações em que se problematizaram ou se desconstruíram os estereótipos corporais. As crianças da professora Aline pensavam inicialmente que só pessoas muito altas jogavam basquete. Uma parcela dos meninos, alunos do 5º ano da escola municipal em que o professor Jorge atua, os meninos pensavam ou agiam de forma bastante complicada com relação às meninas e, num certo momento, nem queriam se envolver nas atividades propostas pelo professor ao tematizar a ginástica rítmica. Então, o professor elege o tema e coloca esse tema, né, e dá início à tematização da ginástica rítmica também para tentar uma justiça curricular. Bom, o professor Leandro, numa escola estadual tematizando o dominó, ele problematizou, ele desconstruiu determinadas representações que as crianças tinham a respeito dos sistemas de jogo do dominó. E para isso, ele pediu ajuda dos motoristas que trabalham no transporte escolar, né, no TEG, porque o professor Leandro estava tematizando o dominó e percebeu que essas pessoas, entre um transporte e outro, né, ou seja, um período escolar e outro, ficavam lá numa mesinha jogando dominó, e aí esse professor, o professor Leandro, convida algumas dessas pessoas para ajudar nesse processo, para ensinar as crianças, para ensinar outras formas de jogar dominó. Ao tematizar o maracatu, o professor Marcos das Neves, ele percebeu uma circulação de significados pejorativos com relação às questões religiosas, porque havia uma leitura dos participantes daquela turma, que era um grupo de educação de jovens e adultos, havia uma leitura que o maracatu se assemelhava, tinha relação com as religiões da tradição afro-brasileira. E aí há todo um trabalho, né, pessoas são convidadas, há um estudo bastante interessante, há uma série de vivências que o professor Marcos vai organizando e esses significados atribuídos vão sendo questionados. Durante o trabalho com uma turma do 6º ano, o professor Pedro tematizou Minecraft numa escola municipal e, entre várias questões que foram discutidas, a noção de pirataria, a comercialização dos jogos eletrônicos foi problematizada e determinadas representações foram desconstruídas, sem dizer, né, para eles, isto é correto, isto é errado, mas discutindo o papel que a pirataria desempenha na circulação de uma série de produtos eletrônicos, entre eles o próprio jogo. As crianças mesmo, né, acessavam uma série de jogos e de recursos através de aplicativos, através de outros caminhos que eles encontravam aí na internet. A automatização na educação infantil, a professora Marina, ela problematizou a gestualidade, ela elaborou atividades que permitiram às crianças acessar certas representações sobre o corpo da mulher, sobre a vestimenta que a mulher usa quando samba, sobre o desenrolar de um desfile de escola de samba, ou seja, foram vários os aspectos que foram
problematizados e desconstruídos. Ao tematizar sofrência, o professor Felipe, ele problematizou, ele desconstruiu, ou seja, realizou atividades de desconstrução a respeito das representações que as pessoas tinham com relação à orientação sexual. Ao trabalhar com as músicas, as canções desse gênero, né, do sertanejo, um dos alunos do 7º ano mencionou que aquelas canções não o representavam, porque elas se referiam a relações amorosas entre um homem e uma mulher, mas ele se colocava de outra forma, ele tinha carinho, amor, etc., né? Ou seja, por outros meninos. E aí houve toda uma busca do professor Felipe, com a ajuda de outras pessoas, para encontrar músicas sertanejas que representassem relações amorosas, relações homoafetivas. E foi muito interessante, porque houve um grande debate na escola, as famílias participaram dessa discussão, ou seja, o professor Felipe organizou momentos de dança, o professor Felipe organizou momentos de aprofundamento, o professor Felipe organizou momentos de leitura dessa manifestação. Há todo um processo relacionado às práticas corporais, relacionado a tudo que envolve as práticas corporais e os seus praticantes, que foi aí realizado pelo professor Felipe. Ao tematizar as brincadeiras, numa escola pública, numa escola municipal de Guarulhos, o professor Everton, ele percebeu que as crianças, elas criavam obstáculos para que certas meninas usassem a fantasia de sereia. E aí, o professor problematiza essa representação de sereia que as crianças mobilizaram, que as crianças anunciaram, que as crianças colocaram em circulação. O professor escolhe uma obra da literatura, um livro infantil, que apresenta vários corpos de sereias, para que essas crianças percebessem que a maneira como a sereia é representada é uma maneira que é estabelecida a partir de um determinado grupo, com certos interesses. E as crianças vão se dando conta que existem várias maneiras de representar a sereia. O professor Clayton, lá em Sorocaba, estava tematizando luta olímpica, e durante... Um minutinho, por favor, que acho que travou. Fernando, tá me ouvindo? Oi, eu tô olhando aqui. Só deixa eu ver se a tela vai mudar, que eu mexi aqui. Se mudar, voltou. Aí voltou. Tá. Por favor. Pessoal, tiveram um pequeno oscilação na internet. Professor Marcos, por favor, pode dar sequência à sua fala e desculpa. Sem problema, estamos aqui. Então, o professor Clayton, em Sorocaba, numa escola estadual em Sorocaba, estava tematizando luta olímpica. Este professor leva as crianças até uma academia lá em Sorocaba, onde se treina, se ensina, né, se vivencia a luta olímpica. Durante a prática, durante a vivência da luta olímpica, as meninas têm um desempenho que chama a atenção de alguns meninos, e há toda uma problematização, há toda uma desconstrução a respeito da participação feminina nas lutas, a participação feminina na luta olímpica, por exemplo. Ao tematizar o bate-copos, o professor Edgar, numa escola municipal em Barueri, ele percebe que as crianças entendiam bate-copos como brincadeira, mas as crianças também entendiam bate-copos como competição. E aí, porque as crianças viam, né, na televisão, naquele momento, viam competições de bate-copos, e quem faz mais rápido, quem faz mais devagar, quem consegue, quem não consegue, quem consegue fazer mais, quem consegue fazer menos. E o professor vai tematizando esses significados atribuídos, vai problematizando esses significados atribuídos ao bate-copos. Ao desenvolver um trabalho numa escola municipal, aqui na região do Campo Limpo, o professor Flávio Nunes, ele trabalha com brinquedos, e ele vai se dando conta que as crianças, né, primeiro ele faz uma coleta de brinquedos, né, ele reúne brinquedos de doação na comunidade, e aí ele vai se dando conta que as crianças brincam com aqueles brinquedos de diferentes maneiras, de diferentes possibilidades. Então ele faz
com as crianças, uma discussão muito interessante, problematizando a maneira como as crianças brincavam e dando visibilidade para uma certa maneira de brincar, né, que era realizada por uma certa criança, para as outras crianças. Então, todas as crianças foram se dando conta que havia mais de uma maneira de brincar com aqueles brinquedos que estavam ali à disposição a partir dessa reunião. E o professor Leandro, também numa escola estadual, também na região do Campo Limpo, aqui na cidade de São Paulo, o professor Leandro, ele tematiza o tênis. Este trabalho, na medida que o professor Leandro foi mostrando imagens de tenistas, surge o questionamento, né, das próprias crianças, por que a maioria dos tenistas, ou quase todos os tenistas, eram brancos, e o professor Leandro ajuda as crianças a entender como é que são os canais de acesso à prática do tênis. Então, é bem interessante esse trabalho, porque você percebe como há uma ideia inicial, né, como se estivesse naturalizado, né, que o tênis é uma modalidade exclusiva para um determinado grupo social, e as crianças, ao longo do trabalho, vão percebendo que existem condições de desigualdade de acesso, existem condições injustas que impossibilitam a participação e a permanência de certas pessoas nessa manifestação corporal. Bom, nós trouxemos, estes materiais foram analisados, na verdade foram 17 experiências pedagógicas, nós trouxemos 9 para vocês terem uma ideia, e aí, o que nós percebemos? Que os conteúdo é uma construção social, conteúdo é o conhecimento que é colocado em circulação nas aulas. Então, os conteúdos, eles emergem das problematizações e das desconstruções. Então, o professor e a professora culturalmente orientados, eles, na medida em que eles vão problematizando aquilo que acontece, na medida em que eles vão desenvolvendo atividades que ajudam as crianças a entender como que aquelas significações se estabeleceram, como que aquelas formas de jogar, de dançar, de lutar, de fazer ginástica se estabeleceram, são colocados em circulação determinados conteúdos. Então, o conteúdo ajuda a gente perceber que há uma quantidade incalculável, imensurável de conhecimentos que são colocados em circulação durante as tematizações. E estes conhecimentos, eles provêm de fontes variadas. Então, pode ser um convidado, pode ser uma pesquisa feita na internet, pode ser uma das crianças que brinca de uma determinada maneira, pode ser uma notícia que saiu no jornal e que o professor lê, né, para discutir com as meninas e os meninos lá do 5º ano, para discutir como que a mulher, mesmo tendo o mesmo tempo de profissão, mesma experiência, mesma qualificação, ela ganha, no Brasil, em média, né, 30% a menos que os homens, ou seja, conteúdo é tudo isso que ocupa o tempo escolar. Conteúdo é aquilo que é colocado em circulação nas aulas. Por isso que o conteúdo não vem só do professor. O conteúdo não vem só do referencial adotado, dos materiais que o professor busca apoio. O conteúdo, ele circula de várias maneiras. O conteúdo, ele vem de vários lugares. Logo, gente, é impossível definir os conteúdos a priori. Ou seja, a educação física cultural, ela não trabalha com aquela lógica, né, que está muito presente em outras propostas, que é a ideia da sistematização dos conteúdos, ou a ideia, né, da progressão dos conteúdos. Vocês todos conhecem materiais, conhecem obras, etc., que dizem o que deve ser ensinado. Ou seja, numa perspectiva tradicional, num currículo, naquela vertente tradicional, né, que envolve a pedagogia tradicional, o escolanovismo e o tecnicismo educacional, você tem várias propostas que dizem quais são os conteúdos a serem trabalhados. Nós estamos vivendo um momento político, educacional no Brasil, em que as avaliações padronizadas, as avaliações em larga escala, definem com antecedência quais são os conteúdos. Muitas escolas, principalmente da rede privada, definem os conteúdos a serem ensinados no ensino médio a partir dos programas que caem no vestibular. Então, há pedagogias, né, há do verbo haver, há muitas pedagogias que estabelecem os conteúdos de forma
inicial, ou seja, aquilo que será ensinado. Algumas dessas pedagogias, inclusive, vão até problematizar esses conteúdos, mas, na perspectiva cultural da educação física, o professor e a professora, eles entram no trabalho com os temas definidos. E, na medida em que eles vão tematizando, eles reconhecem que vários saberes são colocados em circulação. E aí, chegamos a um ponto muito importante, porque durante o trabalho de análise desses materiais, nós recorremos às teorias pós e recorremos a um campo chamado pós-colonialismo, que tem em Boaventura de Souza Santos um autor de referência. E o Boaventura, ele vai defender, no seu livro Epistemologias do Sul, ele vai defender que só é possível alcançar a justiça social se houver justiça cognitiva. Só é possível a gente alcançar a justiça social se nós interrompermos o epistemicídio. Só é possível alcançar a justiça social se os saberes de vários grupos sociais, se os saberes de vários grupos culturais puderem ser, né, objeto de discussão, objeto de ensino, objeto de aprendizagem dentro das escolas. Então, a partir dessa lógica, o professor Boaventura de Souza Santos cunhou a expressão fascismo social. E para ele, o que é fascismo social? Numa sociedade desigual como a nossa, um determinado grupo faz o possível para impedir a circulação e a vida de um outro grupo social. Então, quando materiais herméticos, quando propostas fechadas, quando projetos de formação de certas pessoas, né, para sucesso no mercado de trabalho, ou para ingresso nas universidades, quando essas propostas retiram do lado de fora, né, ou seja, excluem, deixam do lado de fora um conjunto grande de conhecimentos que dizem respeito àqueles grupos sociais que foram, pelas políticas sociais e econômicas, colocados lá de fora, pelo neoliberalismo, colocados à margem, ou seja, quando isso acontece, estes grupos estão adotando, estas escolas, estas redes, essas propostas, estão adotando uma perspectiva fascista. E aí, Boaventura de Souza Santos vai nos dizer, né, que o fascismo, ele pode ser combatido na escola, ou seja, a escola pode adotar uma pedagogia antifascista na medida em que a escola incorpora no currículo os pontos de vista, os valores, os saberes dos grupos minoritários. Mas, gente, não adianta nada incluí-los e tratá-los de forma folclórica, tratá-los de forma celebratória, tratá-los de forma, né, festiva, né, como, né, a Semana de Comemoração da Consciência Negra, como, né, a Festa das Nações, como as festas juninas, ou seja, não é disso que Souza Santos está falando. Por isso que é importante esse movimento que nós identificamos na prática dos professores de problematização e de desconstrução. Quando você problematiza determinadas formas de conceber as coisas, quando você ajuda as crianças, jovens, adultos e idosos a entenderem como determinadas representações foram elaboradas, como determinadas formas de fazer foram elaboradas, elas se dão conta que as coisas não são naturais. Elas se dão conta que as coisas são do jeito que são porque interessam a determinados grupos sociais. Então, gente, esses efeitos perversos, né, que a pandemia teve no Brasil, isso interessa a um determinado grupo social. Isso não é por acaso, gente, isso não é vontade divina. Um determinado grupo social agiu propositadamente, né, se descomprometeu com a saúde da população, com a segurança da população, e nós temos essa consequência gravíssima. Nós conhecemos, porque acessamos aí o noticiário, todos vocês, eu digo todos vocês, eu também, e nós sabemos que outras nações, outros países adotaram outras políticas sanitárias e conseguiram preservar, né, um grande número de vidas, felizmente, né? Bom, dito isto, né, gente, nós entendemos que a educação física cultural é uma pedagogia que afirma as diferenças, né, ou seja, ela não trabalha na lógica da igualdade, ela entende que existem formas diferentes de ser, estar, fazer, claro, desde que, né, reconhecidas e considerados os direitos humanos, a democracia, né, a liberdade de expressão, né, ou seja, não é todas as formas de ser
que são validadas, não é isso? Né? Ou seja, diferença, entendendo aqui a diferença como uma produção discursiva, entendendo aqui a diferença como aquela situação que é produzida dentro da cultura. A educação física cultural, ela trabalha com uma outra noção de cultura corporal, como vocês viram, toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, a respeito das práticas corporais e das pessoas que delas participam. Então, aqui nós não estamos trabalhando, gente, com a noção mais conhecida de cultura corporal de movimento, que todas as pessoas que estão aí nos acompanhando conhecem muito bem. Nós estamos trabalhando com outro conceito de cultura corporal, influenciado pela discussão pós-estruturalista, pela discussão pós-colonialista, e aí esta pesquisa, esse trabalho feito, né, de forma científica, esse trabalho feito olhando para os saberes que são produzidos pelos professores e professoras, esse trabalho feito com recursos públicos, dentro de uma instituição pública e dentro das escolas públicas, este trabalho nos autoriza a dizer que a educação física cultural, ou ao menos essas experiências que nós aqui realizamos, nós aqui acompanhamos, né, nós aqui analisamos, essas experiências, elas colocam em ação uma pedagogia antifascista. Era isso, né, o que nós gostaríamos de contribuir, de colocar à discussão. Deixamos à disposição de vocês o site do grupo, o Facebook do grupo, o canal do grupo no YouTube e também aqui, né, o Instagram, para que vocês possam conhecer o que os professores e professoras vêm fazendo. Esta que é a ideia, e a gente agradece muitíssimo a oportunidade e se coloca à disposição de vocês, se tiverem interesse em prosseguir no debate. Muito obrigado, gente. Excelente, Marcos, pela explanação, como sempre, muito rica. Gratidão pela fala e por essa troca. Marcos, tivemos várias perguntas aqui, eu tentei organizar ao máximo. Infelizmente, a gente não consegue fugir das perguntas da BNCC, né? Mas eu vou tentar aqui fazer um resumão. A Lúcia, a Kelly, Liane, Vanessa, Michele, entre outros aqui, perguntam qual é a sua opinião da BNCC, né? E uma pergunta que eu achei bem interessante, BNCC versus currículo cultural, qual a sua opinião? A outra é, professor, tendo em vista a educação física cultural, como fica a BNCC? Acho que ela quis dizer como implantar a BNCC, né, o currículo cultural dentro da BNCC. Bom, essas foram as perguntas aí da BNCC. A professora Ayala, ela pergunta, durante a pandemia, nós tivemos ações descentralizadas, onde o governo federal não realizou muitas intervenções na educação. Quais são os impactos disso na educação física? E a última, para fechar esse bloco, a Desirê pergunta, diante de tantas falas e atitudes negacionistas, como deve se posicionar a educação física no momento atual? Muito obrigado, eu agradeço as questões. Como a primeira questão, né, que o Francisco trouxe, ela envolve várias pessoas, eu não anotei os nomes, e aí acabei não anotando os nomes de ninguém. Então, me perdoem, mas eu agradeço muitíssimo. E eu entendo, eu tenho adotado uma prática, pessoal, que eu procuro nesses momentos, né, esses momentos públicos, sempre dizer aquilo que eu já tornei público de outra forma, né, ou seja, aquilo que eu já escrevi, tá? Então, é que está aí à disposição. Eu tenho alguns materiais produzidos, né, que fazem uma análise crítica da BNCC, desta versão, né, acho que vocês sabem muito bem que nós tivemos, né, mais de uma versão do documento, que no meio dessa produção, esse grupo foi modificado. Nós não temos simpatia pelo resultado final, nós entendemos que como qualquer documento curricular,
ele é resultado de relações que se estabelecem e as relações se configuram da maneira como aqueles grupos que estão lá, né, fazendo um trabalho para a entidade, né, seja ela Ministério da Educação, Secretaria da Educação, é o que é possível fazer naquele momento. Eu tenho muito desacordo com a ideia de um documento estipular aprendizagens essenciais para o Brasil inteiro, né, para uma quantidade de escolas, professores e crianças muito grande. Eu tenho muito desacordo com a noção que esse documento usa a respeito da cultura. Eu tenho muito desacordo com a ideia, com a classificação dos esportes que esse documento atribuiu. Agora se prepara, Francisco. Eu tenho muito desacordo com a definição de práticas corporais de aventura, e estou disponível a debater para quando vocês quiserem, não tem problema. Tenho feito isso publicamente, isso está publicado em artigo. Tenho muito desacordo com esta ideia que eu vou estabelecer uma só visão, né, de movimento e fechando os significados que aparecem às práticas corporais. Então, quando a Base Nacional diz que as práticas corporais elas só podem acontecer por lazer e por questões de saúde, né, olha, eu tenho um profundo desacordo. Né, também tenho um profundo desacordo com a maneira como eles organizam os objetos, os objetos de conhecimento, ou seja, eu tenho vários desacordos com o documento, mas eu tenho um grande acordo com o documento, que é, este documento, ele insere a educação física na área das linguagens, muito embora ele cometa um erro conceitual terrível quando ele entra na discussão lá dos anos iniciais. Mas esse documento posiciona a educação física na área das linguagens. Por que isso é muito importante? Porque na pesquisa feita pelo primeiro grupo, no momento em que se ia produzir a primeira versão, houve uma pesquisa de todas as propostas estaduais do Brasil e também do Distrito Federal. Então, um conjunto de 27 documentos, apenas 3 não colocavam a educação física na área das linguagens. Então, gente, isso de alguma maneira vai nos obrigar cada vez mais nos cursos de formação inicial, nos cursos de formação contínua, vai nos obrigar a aprofundar essa discussão e ajudar professores e professoras a pensar como as práticas corporais podem ser abordadas, né, já nem estou usando tematizadas, embora a base use, como as práticas corporais podem ser abordadas de tal maneira a gente ajudar a formar pessoas que leiam as práticas corporais e reelaborem as práticas corporais. Porque hoje é o que se entende da educação física na área das linguagens, né? Então, a educação física, na base, ela não dialoga com a produção de um sujeito mais desenvolvido, a produção de um sujeito mais... a produção de um sujeito saudável, a produção de um sujeito, né, com capacidades elevadas de cognição, de afetividade, de sociabilidade. Ou seja, a base não dialoga com isso. A base tem problemas, né, gente, como esses, mas que a gente possa revê-la, tomá-la como documento para as nossas discussões, debates, etc. E a gente tem certeza que muitas secretarias municipais, muitas secretarias estaduais, muitas escolas têm propostas pedagógicas muito mais interessantes do que a base, mas nós também temos certeza que em muitos espaços a base pode ser um ponto de partida para uma discussão interessante. Nós recebemos essa questão, né, a respeito dos impactos, né, das ações do governo federal nas escolas. Então, infelizmente, né, desde que esta gestão assumiu, né, desde que o governo Bolsonaro assumiu no começo de 2019, nós não temos visto nenhuma ação positiva no campo da educação, seja na educação básica, seja no ensino superior. O projeto mais robusto, né, que os ministros anteriores aí tiveram foi a criação dessas escolas cívico-militares, né, sobre as quais nós também já nos manifestamos. É vergonhoso, né? A ideia que eles têm de educação é vergonhosa, desqualifica, né, o professor, desqualifica todos nós que aqui estamos aí lutando por uma educação melhor, ou seja, não se pode esperar muita coisa de positivo desta administração no que diz respeito tanto ao ensino superior quanto à educação básica. Muito pelo contrário, os últimos acenos que nós temos visto, né, com a retirada de recursos e principalmente com a retomada de uma educação especial, né, que retrocede aos anos 70, com esse discurso, né, que as universidades
né, fazem isso ou aquilo, e que as escolas fazem isso ou aquilo, que, portanto, precisa ter isto ou aquilo, ou seja, esse discurso negativo com relação às universidades, com relação às escolas, isso não ajuda em nada, né? O Ministério da Educação poderia, sim, ter atuado, poderia, sim, ter feito chegar às escolas, às secretarias estaduais, às secretarias municipais, recursos para que a gente pudesse ter enfrentado esse momento de isolamento de uma maneira um pouquinho mais decente, né? Ou seja, nós fizemos isso com os nossos maquinários, nós fizemos isso com pouco apoio, né, institucional, nós fizemos isso com muita vontade. Em algumas redes, é verdade, né, em algumas redes municipais que a gente tem acompanhado, é verdade que encontraram rapidamente alternativas. Em outras redes, a coisa demorou demais, né, muitas dúvidas, e esta questão terrível, né, que é o desvio de recursos, mesmo durante a pandemia, né? Então, isso é algo que a gente não pode mais, né, conviver com isso. Eu gostei bastante da pergunta também, né, gostei das outras e gostei também da pergunta, né, a respeito né, do negacionista, né, do negacionismo. Infelizmente, você percebeu, Desirê, você percebeu o quanto eu valorizei o conhecimento científico aqui na minha fala, né? Claro, produzido de uma certa maneira, né? E com uma determinada intenção política, certo? Ou seja, uma política que defende a igualdade de acesso, né? Uma política que olha para os setores menos privilegiados, uma política que quer combater a desigualdade. Basicamente isso, né? Ou seja, que nada tem de conservadora, né? Como dizem alguns, né? Alguns dizem que o recurso às teorias pós, né, é um posicionamento conservador, muito pelo contrário, né? Eu cito aqui um trabalho importante de Alice Casimiro Lopes, que vai dizer que as teorias pós, na verdade, elas são hiperpolitizadas, né, porque elas olham para as políticas de uma forma ampla, não exclusivamente para as políticas econômicas, mas para as políticas entendidas aqui nas relações sociais do nosso cotidiano também. Mas, indo ao caso, é com tristeza que eu vejo, Desirê, uma postura negacionista com relação ao que se discute no campo, né? Então, se vocês lerem o trabalho que a gente publicou na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, né, uma das críticas que nós fazemos à base é que ela fica de costas, a base fica de costas, né? Ela não olha para o atual estágio de produção de conhecimentos na área. Né? Ou seja, há muita gente no Brasil, muita gente muito boa no Brasil, produzindo conhecimentos muito interessantes sobre o campo da educação física, seja nas escolas, seja nas universidades, e aí, né, este documento curricular não olha para isso. Então, eu acho que, em certo sentido, esse documento curricular, ele adota uma postura negacionista. E digo mesmo, Desirê, dos nossos colegas, né, que mesmo em 2021, mesmo com a sociedade que nós temos, eles insistem em práticas pedagógicas que nada tem a ver com esse momento que a gente está vivendo, né, com essa sociedade globalizada, multicultural, profundamente desigual, uma sociedade em que os meios de comunicação, as tecnologias de informação exercem uma influência terrível. Então, as crianças estão lá, né, com o K-pop, né, e o professor, a professora estão preocupados lá em ensinar o arremesso por cima do handball. Você percebe? Ou seja, todos os saberes são importantes, mas nós precisamos olhar para aquilo que está acontecendo nas escolas, precisamos olhar para aquilo que está acontecendo na sociedade, precisamos olhar para como as práticas corporais vêm sendo produzidas e o que elas significam. Então, pensar que a aula de educação física, né, é um momento de recreação, pensar que a aula de educação física é um momento de passar o tempo, pensar que a aula de educação física é um momento menos importante, pensar que a aula de educação física não contribui em nada, ou pensar, né, que para desenvolver educação física, eu preciso olhar lá para as teorias do século XIX, eu preciso olhar para as teorias da passagem do século XIX para o século XX, no meu entender, é adotar uma postura que nega, né, o processo de produção de conhecimentos na escola. E também é negacionista na medida em que os professores negam os saberes que são produzidos na própria escola. E para não ir muito longe, dou um exemplo muito pontual, né? Numa certa escola, discutindo no momento de HTPC, né, que em algumas redes se chama GEIF, em outras redes se chama TPC, né, no momento de reunião pedagógica, discutindo as questões de indisciplina e disciplina, ao invés, né, desta escola se organizar e buscar o que há de disponível sobre isso, uma vez que nós temos aí uma quantidade de produções interessantes,
você vê que a coordenadora, ela organiza uma reunião baseada num artigo que saiu na revista Veja de um autor midiático. Ou seja, é assim, né? Então, quando a gente tem problemas na escola, ao invés de a gente buscar referências científicas, a gente busca revistas que não são científicas, né? E autores que têm canais no YouTube aí com 1 milhão de acessos, né? 1 milhão ou seja, gente, não são essas pessoas, né, que vão oferecer respostas temporárias, porém interessantes para os dramas que as escolas vivem. E nós vemos, né, sabe, assim, um certo fanatismo com relação a essas questões no campo da educação. Então, você tem lá uma professora que está ralando, que está alfabetizando, na educação de jovens e adultos, uma comunidade desassistida. Essa professora coloca a experiência dela, né, em circulação, mas essa experiência ela é desqualificada. E aí, alguém que nunca pisou numa escola, alguém que não conhece a realidade, alguém que está a quilômetros de distância, faz uma live na internet falando daquele mesmo assunto, né, ou dizendo o que pensa sobre aquele mesmo assunto, ou alguém vinculado, né, a essas ONGs que mais maltratam os professores do que apoiam os professores, e aí a fala dessa pessoa é considerada e o saber daquela outra colega desassistido. Souza Santos nos ajudaria a entender que é o saber daquela professora que tem que ser veiculado nos cursos de formação também. Ô, professor, obrigado por responder essas questões. Para finalizar, eu vou estar fazendo mais 2 questões aqui, porque tivemos várias questões, né? Não vai dar tempo de responder todas, mas eu marquei algumas aqui que eu tentei pegar algumas possíveis provocações. Bom, vamos lá. A professora Mari Lucena, ela pergunta: como realizar a tematização com crianças bem pequenas da educação infantil? Trabalho com berçário, maternal e jardim. A professora Márcia Antunes, ela pergunta: qual a importância de ensinar educação física cultural aos alunos? O professor acredita que, através dessas práticas e conteúdos, podemos levar aos alunos mais olhares na questão social? E, para fechar, o David Almeida pergunta: como podemos tentar influenciar as outras áreas que a educação física é tão importante como matemática, português, história e outras? E daí fechamos aí. Francisco, você vai me perdoar, eu vou pedir para você repetir a segunda pergunta, porque o cachorro latiu, tá? Tá certo. Não, sem problema. Qual a importância de ensinar a educação física cultural aos alunos? O professor acredita que, através dessas práticas ou conteúdos, podemos levar aos alunos a terem novos olhares na questão social? Essa pergunta foi da professora Márcia Antunes. Bom, Márcia, eu vou começar respondendo a sua questão. E eu quero que vocês saibam que, acho que a Cindy, ela cansou de tentar segurar os cachorros, ela soltou, né? Então, eles apareceram aqui, ó. Né? Então, é o seguinte, Márcia, na verdade, o ponto forte, o ponto positivo é as pessoas, as crianças, jovens, adultos e idosos, entenderem que as práticas corporais são produções que são significadas de forma diferente pelas pessoas. Uma prática corporal, ela tem múltiplos significados a depender do grupo, a depender do contexto, a depender da situação. As crianças, elas, na medida em que elas vão se dando conta dessa forma, na medida em que o professor tematiza práticas corporais que pertencem a vários grupos sociais, o professor está dizendo, ao mesmo tempo, que os saberes produzidos por aqueles grupos sociais são igualmente relevantes, que os saberes produzidos por aquelas pessoas estão com dignidade dentro do currículo. Então, nós não estamos dizendo de fazer um trimestre de voleibol, sabe, com profundidade, com discussão, com trabalho,
né, competente, né, que o professor e a professora fazem, e depois tratar maracatu, jongo, capoeira de forma superficial. Nós estamos dizendo de dar o mesmo tratamento sério ao maracatu, ao jongo, à capoeira, à brincadeira de pipa, à brincadeira de dominó, né, ao jogo de dominó, ao Minecraft, ou seja, todas essas práticas corporais que caracterizam as vidas das pessoas. Nós também somos as práticas corporais que nós fazemos. Nós também somos as práticas corporais que nós acessamos. Bom, o professor David, ele traz a questão, né, da importância. Então, David, a educação física, ao longo da sua história, ela já foi um componente, muito embora ela tenha sido tratada como atividade, mas ela já foi um componente fundamental na constituição do sujeito, naquele começo do século XX, em que havia um projeto de sociedade alinhado, né, à industrialização, à urbanização, ao combate às moléstias, né, que circulavam naquele momento, e aí a educação física vai ter um papel fundamental. E como nós entendemos que o currículo, ele é esse campo de disputas, né, ou seja, o currículo entendido como tudo aquilo que acontece na escola, é claro que a educação física também está disputando espaço com aquilo que está. Então, vocês viram, né, esta proposta que ganhou circulação na mídia de ontem para hoje, né, as escolas cívico-militares lá no Paraná, né, como eu disse, é algo que a gente já se posicionou, né, criticamente com relação a isso. Vocês viram que ela retira sociologia, retira uma parte da carga horária de sociologia, de arte, etc., e acrescenta determinadas disciplinas que têm a ver com o projeto que se quer formar, empreendedorismo, civismo. Então, a educação física também está nessa disputa. A depender da maneira como nós colocamos em ação a educação física, a depender do projeto que nós temos com relação à educação física, ela vai ser mais ou menos valorizada. Eu espero que, neste momento político, a educação física enfrente resistências, porque isso significa que nós estaremos com as nossas práticas combatendo o que aí está. Então, para que a gente possa, né, se opor ao que aí está, nós não podemos fazer um projeto de alinhamento com o que aí está. Por isso, gente, me envergonha, né, eu tive vergonha quando, no dia 1º de setembro, o presidente da República foi homenageado pelo Conselho Federal de Educação Física, muito embora eu seja oposição, e ele venha sendo exaltado por esse grupo que agora está aí à frente da nossa profissão. Ou seja, é vergonhoso, né, que a nossa profissão, ou pelo menos uma parcela da nossa profissão, tenha apoiado a reabertura das academias, e tenha apoiado a reabertura aí dos eventos esportivos. Ou seja, eu vejo nessas pessoas, né, um compromisso bem diferente daquele que eu penso que a maioria de nós aqui nutre, né, que é a defesa da vida, a defesa da sociedade, a defesa, né, que as pessoas possam ocupar o espaço público e possam se fazer representar, ou seja, algo que uma política como essa, que elimina as pessoas, não está pensando. E, finalmente, Maria Lucena, eu adorei a sua questão, porque me dá a chance de reforçar o convite, né? Por favor, acessem o site e vocês vão ver relatos de experiência realizados na creche com a educação física cultural, relatos de experiência realizados na educação infantil. Eu quero já deixar o convite para vocês, hoje à noite, às 19 horas, a professora Marina, a professora Carolina, a professora Maísa e o professor Leonardo, que são professores em atuação nas redes, eles vão apresentar no Endip, também pela internet, hoje às 19 horas. Não está concorrendo com o Chão da Quadra, com o webinar Chão da Quadra. Tá? Eles vão apresentar às 19 horas um trabalho que eles têm realizado na educação infantil. Então, é muito interessante você ver como a educação física cultural, ela tem trabalhado, né, ela tem sido trabalhada nesse segmento da educação básica, e sendo apresentado como alternativa. Longe de nós, né, gente, a gente seria muito contraditório se a gente quisesse que essa perspectiva se estabelecesse como verdade, como única possibilidade. Ela é só mais uma proposta que vem sendo produzida por professores e professoras em atuação. Todos eles e elas muito mais competentes, muito mais experientes, muito mais conhecedores que eu. Eu sou um simples divulgador da proposta. Tá? Segundo o meu amigo Mário, ele diz que eu sou o chefe da torcida organizada do currículo cultural. Eu divulgo a proposta, é isso que eu faço. Né? Tento sistematizar as coisas e divulgar, e vocês precisam
se vocês quiserem conhecê-la de verdade, leiam os relatos de experiência, vejam os vídeos, conversem com os professores e professoras que estão espalhados pelo Brasil, né? São várias pessoas no Brasil fazendo coisas muito interessantes, dignas, né, de ganharem visibilidade e conhecimento. Muito obrigado, professor, por responder as questões dos professores, por essa explanação muito rica, né? É uma honra, um privilégio poder contar com você no primeiro webinário Chão da Quadra. Professor, e eu gostaria agora de deixar para você as considerações finais. Então, eu, durante essa semana, quando o Francisco me fez contato para me, né, orientar como que a gente faria, eu falei para ele que eu ia fazer isso que eu vou fazer agora, né, que é contar para todos vocês que estão nos acompanhando que nós nos conhecemos, né, quando o Francisco era um jovem professor, tinha feito uma experiência inicial com a educação física na praia, e nós nos encontramos num evento lá em Aracaju, né, e ele era a única pessoa de fora da cidade, né, e logo eu também, né, então, isso foi em 2008, né, Francisco, então já faz tempo. As minhas palavras finais são uma palavra de encorajamento, de elogio ao trabalho que o Francisco vem desempenhando e ao trabalho que todos vocês têm feito também, né, nós estamos vivendo um momento muito triste da sociedade, um momento muito difícil, principalmente, né, como professores e professoras, e principalmente no Brasil, mas eu, sinceramente, eu sou otimista nesse aspecto, entendo que nós vamos encontrar maneiras, né, de enfrentar essa situação e buscar o que é melhor para a população, né? Então, temos um papel importante, não podemos abrir mão dele, né? Ou seja, o nosso compromisso é com a educação física, é com a produção de uma sociedade melhor. Então, se não nós pensamos, se for presencial de outra maneira, ou mesmo enquanto continuar remotamente, que a gente não desista desse direito que nós temos de desempenhar bem o nosso papel, né? E aqui não tem nada de heroísmo, não tem nada de sonho nem utopia. Quem está na sala de aula, como nós, né, seja no ensino superior ou na educação básica, sabe muito bem as agruras que está vivendo, as dificuldades que está enfrentando e como tem sido, por outro lado, né, positivo, ouvir das famílias e ouvir dos estudantes, né, o que eles consideram que esse trabalho é importante e precisa continuar. Então, é uma palavra de encorajamento, de força e desejar que todas vocês fiquem bem. Muito obrigado, professor. E que lembrança boa, hein?